Olá, eu sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. No nosso encontro de hoje, nós falaremos das civilizações pré-colombianas, com destaque para os povos maias. Chamamos de povos pré-colombianos todos aqueles povos que habitavam a América antes da chegada de Cristóvão Colombo em 1492. Porém, a história dá destaque para três povos: os Incas, os Maias e os Astecas. E nesse encontro de hoje nós falaremos apenas dos Maias. A civilização maia ela se desenvolveu na região da península de Yucatán, onde hoje se encontram os países da Guatemala, Honduras, Belize, El Salvador e parte do México. Essa região também é conhecida como Mesoamérica. Essa região fica ali na região da América Central. Os maias, eles chegaram nessa região por volta de 1800 anos antes de Cristo. Algumas apostilas nos trazem 2000 anos, outras 1800, enfim. Então, ali eles começaram a se estabelecer, obviamente não de forma organizada. E a arqueologia, os arqueólogos, tradicionalmente eles dividem a história maia em três períodos. O período do pré-clássico, período que vai de 800 a.C. a 250 anos depois de Cristo, mas que também varia entre 1000 a 800 a.C. O período clássico, que vai de 250 depois de Cristo até 900 depois de Cristo. E tem o período pós-clássico, que vai a partir do ano de 900 depois de Cristo e vai ter seu final lá no ano de 1520 depois de Cristo. Então, tradicionalmente, a arqueologia ela divide a história maia em três períodos. A ocupação de forma organizada nessa região pelos maias, ela vai se dar nesse período pré-clássico, que vai de 800 a 250 depois de Cristo. E como é essa forma organizada? Podemos dizer que é um princípio de organização. É quando as primeiras vilas simples, rurais, essas aldeias, elas vão se centralizando, se organizando, se fechando num espaço mais próximo. Então é quando se dá início a essa urbanização, né? Essa ocupação do espaço de maneira organizada. Então isso vai se dar no período pré-clássico. Já o período clássico é o período do apogeu das grandes obras, das grandes construções. Esse é o auge da civilização maia. Vai acontecer num período de aproximado quase 1000 anos. Então de 250 depois de Cristo a 900 anos depois de Cristo é o ápice, é o apogeu da civilização maia, período das grandes construções, das grandes obras, enfim, do desenvolvimento da civilização maia. E a partir do ano de 900 depois de Cristo vai dar-se início ao processo de decadência da civilização maia. É a partir dali que se inicia esse processo de decadência que nós veremos de forma mais específica lá no decorrer da aula. Lembrando, os maias, eles não formularam, eles não organizaram uma forma de governo centralizada, eles não constituíram o império. A forma política que eles encontraram foi organizada em cidades-estados. O que era isso? Essas cidades-estados era uma forma de governo em que cada cidade tinha seu rei, tinha sua forma de governar, sua política econômica, sua própria forma de fazer justiça, de aplicar justiça. Então não estava subordinada a um governo central. Era descentralizado. Então é essa forma que os maias se organizavam politicamente na forma de cidades-estados. Por conta dos povos maias, da civilização maia, ter uma cultura militarista, ter uma forte cultura militarista, isso pressupõe que eles viviam em constante conflito bélico, momentos de guerra, por essa cultura militar. Os motivos são mais diversos. Um deles, a gente pode dizer, é a questão mesmo voltada para a questão religiosa e até mesmo essa questão de ocupação de espaço. A sociedade maia ela era bastante organizada hierarquicamente. A hierarquia maia era bastante organizada, com grupos sociais bem divididos. Assim como os povos astecas, os maias também, a formação social daquele povo era de forma piramidal. E a pirâmide social maia, ela é constituída da seguinte forma. No topo dessa pirâmide era ocupada pela família real, pelo rei, e essa dinâmica de mudança de poder
na família real era hereditária. Era o rei que tinha o poder de nomear os altos funcionários públicos. Esse rei, ele era, ao governar, ele era auxiliado por um conselho real. Então esse era o primeiro grupo social, que era ocupado pela família real. Logo abaixo, no segundo grupo, quem ocupava esse segundo grupo eram os nobres, a nobreza, que era constituído pelos altos funcionários públicos, que eram nomeados pelo rei, chefes militares e os sacerdotes. Então, esse segundo grupo era formado por esse grupo social, sacerdotes, chefes militares, altos funcionários, e tinha uma função muito importante na sociedade maia. Fiscalizava a cobrança de tributos, fiscalizavam o trabalho dos camponeses, os sacerdotes eram responsáveis pelos cerimoniais religiosos, além de estar ligado diretamente com a ciência, enfim. Então era um grupo extremamente importante na sociedade maia. O terceiro grupo, dentro dessa organização social maia, era o grupo que era chamado de comuns. E dentro desse grupo dos comuns estavam os artesãos, os trabalhadores braçais e os camponeses. Os camponeses tinham uma função muito importante, porque eles eram quem cuidavam da produção agrícola, e muitas vezes eram recrutados para fazerem parte dessas grandes construções que os maias, do período de grandes construções, esses camponeses não eram recrutados para trabalhar. E na parte de baixo dessa pirâmide, na base da pirâmide, encontra-se os escravos. Acredita-se que não eram em grande número, né? Geralmente eram feitos escravos a partir de guerras, ou seja, eram prisioneiros de guerra, uma vez que eram derrotados, se transformavam, eram feitos escravos, né? E o outro era, quando condenado, também eram feitos escravos. E era essa forma que a sociedade maia se organizava do ponto de vista social. É possível que, dentre todos esses grupos, apesar do rei estar no topo da pirâmide, é provável que o grupo que tinha um grau maior de influência era esse segundo grupo por conta dos sacerdotes. E por que isso? Talvez seria o grupo mais poderoso da sociedade, mas e por que isso? E não o rei? É porque os sacerdotes, eles obtinham o monopólio da escrita e o conhecimento científico. E isso tinha uma importância muito grande, porque a partir do conhecimento científico voltado para a astronomia, a matemática, que veremos mais na frente, é que construiu toda essa história da ciência maia, seus calendários, a questão de grandes construções, de engenharia e arquitetura. Então, eram os sacerdotes que monopolizavam esse conhecimento. Era esse segundo grupo também que era responsável pela cobrança dos impostos, era quem fazia a defesa da cidade, e como disse, e responsável pelas cerimônias religiosas, e tinha uma importância muito grande na sociedade maia, né? Além de controlar o trabalho dos camponeses. Então esse segundo grupo, mesmo estando abaixo da família real, era um grupo muito importante por conta das suas atribuições dentro da sociedade maia. A economia maia era basicamente agrícola, e tinha como principal produto o milho. O milho era a base da alimentação maia. Mas além do milho, eles cultivavam outros produtos, né? Feijão, abóbora, algodão, cacau, o abacate, né? Então, eram produtos que os maias também já cultivavam. Porém, o milho era o principal produto produzido pelos maias. Também desenvolveu um artesanato, que era comercializado entre as cidades maias e povos circunvizinhos, né? Uma coisa importante era o modo de produção maia, ele é um modo de produção coletiva, ou seja, o solo não pertencia à propriedade privada, o que teoricamente pressupõe de que o Estado era o proprietário da maioria das terras. Porém, o camponês, ele tinha o direito de usufruir da terra para retirar o seu sustento. Porém, ele tinha a obrigação de pagar o imposto, que era um imposto coletivo, que cobrado pelo Estado. Então, a sociedade maia já tinha uma ideia de propriedade comum e não propriedade privada. Assim, as terras, a agricultura, a produção na sociedade maia era feita de forma coletiva. Os maias, eles também, como já dito, eles se apropriavam
da força de trabalho dos camponeses, quando na necessidade de construção de grandes obras, de palácios, de templos, de obras voltadas para a irrigação, construção de represas. Então, os camponeses, quando a necessidade que o governante maia precisava, o governo maia precisava, os camponeses eram recrutados para fazer esse trabalho também, além de ser o responsável pela agricultura na sociedade maia. Os maias, eles desenvolveram grandes cidades, construíram grandes cidades. E dentre estas cidades está a cidade de Chichén Itzá, Tikal, Palenque e Copán. São cidades com grandes construções e que hoje essas cidades elas são sítios arqueológicos, ainda são espaços de pesquisa de arqueólogos, historiadores, para tentar entender e compreender como foi que a sociedade maia se desenvolveu. Essas cidades, elas geralmente na sua maioria das vezes, eram ocupadas pelos nobres, pela família, pela elite da sociedade maia. Essas cidades citadas aqui, Chichén Itzá, Tikal, Palenque, Copán, elas estão espalhadas pelos territórios maia. As cidades ficam em Honduras, território mexicano atual, na Guatemala, enfim. Então são grandes construções, né, que mostram a grandeza e o conhecimento que essa sociedade tinha na área da construção. Como podemos ver, essas imagens trazem exatamente essa grandeza, essa imponência da arquitetura maia, né? Isso traduz que eles tinham conhecimento em arquitetura, engenharia, cálculo, enfim. Pelo tamanho e pela grandeza dessas construções. Os maias, eles tiveram um desenvolvimento muito grande na área do conhecimento, principalmente a matemática e a astronomia. A matemática, é possível que apenas os maias tivessem conhecimento do zero. Eles desenvolveram o número zero, né? E na América, talvez seja o único, é provável que seja o único povo que tenha conhecimento do número zero. E na humanidade, a possibilidade, além dos maias, só os povos hindus tinham conhecimento do número zero. Então, dá para se ver o alto grau de conhecimento que eles tinham da matemática. E a partir disso, eles desenvolveram outros campos das ciências, no caso da astronomia. Eram exímios observadores e a partir da observação, eles conseguiram formular um calendário bastante preciso. Calendário também 365 dias. Eles deixaram um calendário que previa que o ano de 2012, isso aí foi noticiário nas redes de televisão, enfim, que no ano de 2012 o mundo chegaria ao fim a partir do calendário maia. Obviamente, isso não aconteceu, mas eles tinham essa precisão, formularam um calendário preciso a partir do conhecimento que eles tinham em astronomia. Desenvolveram a escrita. É provável também que seja o único povo na América que tenha desenvolvido a escrita. Obviamente que era uma escrita que juntava símbolos com elementos fonéticos, né? Mais ou menos como os hieroglíficos egípcios, nessa linha. Então, na parte das ciências, os maias eles deram uma grande contribuição. Pelas suas construções, pelo tamanho das suas construções, se tem a dimensão do conhecimento que eles tinham em cálculo e engenharia, pelo deslocamento de enormes blocos de pedra de uma região para outra. Isso nos dá a ideia de que o conhecimento em engenharia e cálculo era muito grande. Então, foi um povo que, no campo das ciências, teve um grande desenvolvimento. A religião maia era uma religião politeísta, como a maioria das religiões dos povos pré-colombianos. Os maias também acreditavam em vários deuses. Assim como outros povos mesoamericanos, eles acreditavam que os seus deuses habitavam Tamoachã. Era uma espécie de panteão onde os deuses se reuniam. É uma espécie de paraíso mitológico. Então, assim como outros povos, os maias também acreditavam que havia um local
um paraíso onde os deuses ali residiam, né? Eles acreditavam piamente que os acontecimentos do mundo natural eram regidos por forças espirituais, geralmente conduzidas pela intervenção divina. Acreditavam que locais da natureza eram locais sagrados e que nesses locais era possível fazer alguns rituais. Os maias, eles acreditavam que os locais da natureza eram locais sagrados. Um exemplo eram as cavernas. Eles acreditavam que as cavernas eram uma espécie de porta, uma passagem para o mundo sobrenatural. E por conta disso, os maias nas cavernas realizavam diversos rituais, acreditando que era uma espécie de passagem entre o mundo humano e o mundo sobrenatural. Os sacrifícios humanos era uma outra prática da religião maia. E esse sacrifício, ele tinha um objetivo. O objetivo, eles acreditavam que sacrificando humanos, eles iriam satisfazer os deuses. E de uma certa forma, satisfazendo os deuses, eles garantiriam o funcionamento do universo, a normalidade do funcionamento do universo. Assim acreditavam os maias. Os maias acreditavam nessa possibilidade. O sacrifício era uma forma de tranquilizar os deuses, e tranquilizando os deuses, eles garantiriam o funcionamento normal do universo. Vale lembrar que a grande maioria dos sacrificados na sociedade maia era de prisioneiros de guerra. Eram de prisioneiros de guerra. Uma vez que eram derrotados, eles eram capturados e na maioria das vezes eram sacrificados. Isso era uma prática muito comum na sociedade maia. Apesar que há apontamentos de que havia também o sacrifício de voluntários. Pessoas se expunham a ser sacrificadas. Há indícios, na verdade, e há historiadores, assim, arqueólogos que afirmam que os governantes da sociedade maia, das cidades maias, eles organizavam milícias de guerreiros, né, com o propósito único de capturar prisioneiros e, na maioria das vezes, grandes guerreiros, né, membros da família real de outras cidades, para serem sacrificados. Dentre esses sacrifícios, as formas mais comuns eram a decapitação, se decapita, e a retirada do coração do sacrificado. Geralmente esse coração era retirado quando o sacrificado ainda estava vivo. E esse coração era oferecido aos deuses, como já dito, como forma de acalmá-lo, de satisfazê-los. A cerimônia religiosa, dentro desse ritual da religião maia, eram organizadas com um grande consumo de substâncias alucinógenas, ou seja, que colocavam os envolvidos em transe. A substância mais comum era chamada de bausch, que era composta por uma substância, algum produto alcoólico, geralmente feita de mel, casca de produtos lá da vegetação, de árvores da vegetação daquela região, e cogumelos. Nos rituais de transe, quem participava, na maioria das vezes, era a elite da sociedade maia. Então isso prova que nem todo mundo tinha acesso a esse ritual. Era um ritual de caráter fechado, uma vez que só a elite participava, né? Nesse panteão, nesse paraíso mitológico que os maias acreditavam que os deuses habitavam, tinha diversas divindades, né? E os principais deuses que os maias acreditavam, tinha o Itzamar, que é o deus criador do universo, tinha o deus Ixchel, que era, na verdade, é uma deusa, é a senhora do arco-íris, assim eles acreditavam. Tinha o deus Kinishahal, que era o deus do sol. Tinha o deus da água, que era chamado de Shak.
e tinha o deus da morte, o Apuxi, né? Então essa eram as principais divindades do panteão maia. Então, a religião maia era politeísta, tinha como uma das características principais os sacrifícios humanos, rituais organizados e voltados para a participação da elite maia, e que o objetivo final, na verdade, desse sacrifício, desses rituais, era geralmente a busca por uma forma de satisfazer as suas divindades. Assim como a sociedade maia teve o seu período de apogeu, né, de crescimento, desenvolvimento, ela também vai entrar num processo de decadência. E esse processo de decadência ele vai ter seu início a partir do ano 900 depois de Cristo. Como nós falamos lá no princípio da nossa aula, os arqueólogos dividem a história maia em 3 períodos: o período pré-clássico, o clássico, que é o período do apogeu, das grandes construções, do grande desenvolvimento, e tem esse último período, que é o período de decadência, que tem seu início no ano de 900 depois de Cristo e vai ter seu término lá em 1520. Historiadores, arqueólogos, enfim, quem pesquisa a história maia não tem uma explicação para esse processo de decadência, mas eles apontam algumas hipóteses sobre isso. Uma delas é a falta de alimentos, ou seja, a população maia cresceu de forma exponencial e não tinha alimento suficiente para alimentar essa população, né? Então é provável que parte da população tenha morrido até por fome, muita gente, pouco alimento, alguém vai ficar sem comer. É uma relação bem lógica. Isso é uma hipótese levantada. A outra seria por conta de desastres naturais. Então, eles apontam que na sociedade maia, na região onde se desenvolveu a civilização maia, houve um longo período de secas, que isso trouxe danos irreparáveis. Então, fala-se até em secas prolongadas de até 200 anos. Então, esse é outro aspecto. Um terceiro aspecto que eles apontam, e os pesquisadores apontam, é o empobrecimento do solo. E como se dava isso? E isso é visto até hoje, a gente pode até fazer uma comparação. Então, o empobrecimento do solo se dava da seguinte forma: a técnica agrícola utilizada pelos maias naquele tempo era a técnica da coivara, e ainda se utiliza em cidades do interior do Brasil, aqui, que é as queimadas. Você derruba a vegetação e queima, né, para limpar aquela área, né, e fazer o plantio. Só que quando você faz isso, você acaba fazendo com que aquele espaço perca a fertilidade natural que o solo tem. E quando você, na cultura da plantação, você precisa, ao término da plantação, da colheita, enfim, você precisa migrar, mudar para outro local. Ou seja, você vai desmatar outro espaço, você vai queimar outro espaço. E com isso, os maias foram derrubando, queimando, e com o tempo esse solo foi ficando empobrecido. E o processo de recuperação do solo é muito lento. Então, esse foi mais um dos motivos que é apontado como indicativo para esse processo de decadência da sociedade maia. Outro aspecto é a questão das doenças, né, que tenha atingindo a sociedade maia, eles já não souberam lidar com isso. E ataques estrangeiros. Ataques estrangeiros, guerras de motivações desconhecidas. É possível que povos estrangeiros tenham atacado os maias e tenham acelerado esse processo de decadência. E com isso, com tudo isso, população maior do que a produção de alimento, desastres naturais,
solo empobrecido onde você não consegue mais cultivar, doenças, constantes conflitos, constantes guerras. Isso vai fazer com que haja um severo esvaziamento das cidades maias. Então grupos enormes de pessoas vão sair, vão se mudar em massa para outros lugares, para outras regiões. Isso por conta de que ali não tinha alimento, não tinha solo para plantar, constantes conflitos. Isso vai contribuir para esse processo de decadência. E um aspecto importante que é preciso ser falado é que durante muito tempo achamos que os espanhóis, os europeus, quando chegaram aqui, foram um dos motivos que levaram a sociedade maia à decadência. Mas os espanhóis, eles chegaram ali da Mesoamérica no século XVI, esse processo de decadência dos maias já estava em curso, já estava praticamente consolidado. Então a participação dos europeus nesse processo de decadência de fim dessa sociedade foi mínimo. Os apontamentos, as hipóteses que os pesquisadores, historiadores, arqueólogos nos trazem são exatamente essa. Falta de alimento para uma grande população, desastres naturais, empobrecimento do solo, doenças e as guerras que eram constantes. Então esses foram alguns aspectos que contribuíram para esse processo de decadência. Em continuidade ao assunto das civilizações pré-colombianas, era o que nós tínhamos para a aula de hoje, que era falar da civilização maia. Pois esse era o nosso encontro de hoje. Nós pedimos que vocês deixem vários likes, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. Nosso muito obrigado e até um próximo encontro.